Fala galerinha, começando aí a maratona de lives, tá? A primeira live que eu vou estar fazendo é hoje. Vou estar contando aí um pouco da minha história, né? Nesse programa aqui de hoje, a live número 1, vou estar contando aí minha história na arte marcial e o que defesa pessoal tem a ver com tudo isso, tá? Para que você entenda aí minha procedência e confiar aí em tudo que eu ensino, em tudo que eu repasso para todo mundo, tá bom? Como a maioria de vocês já sabe, eu sou o professor Anderson Barata, né? Sou professor aí de Jiu-Jitsu, professor também de defesa pessoal, tá? Especificamente feminina atualmente, né? E o tema de hoje, como eu falei, vou estar falando aí a minha história na arte marcial, como foi que eu dei esse início aí nessa arte, que comecei pelo judô, vou contar aí a história para vocês, né? Comecei pelo judô, depois fui aí pro jiu-jitsu, passei um aprendizado também entre outras artes marciais, coisa rápida, mas na ideia de somar e entender como que funciona todo esse contexto, tá? Vou aproveitar aí. Ô, Subinho, vamos nessa. Cadê tu, hein, mano? Trabalhando muito, né? Ó, vou estar aproveitando esse primeiro momento aqui. Por favor, peço para que vocês encaminhem. Eu vou encaminhar aqui também para uma rapaziada aqui, tá? Para convidar a turma para vir ver aqui a live, né? Participar também aí da live, trazer insights, trazer dúvidas, trazer medos que vocês tenham, o que vocês quiserem perguntar, fiquem livres para estar perguntando, tá? A ideia aqui é que a gente troque conhecimento, não só que essa via seja só de mim para vocês, mas que eu também possa conhecer vocês, né? E a gente poder trocar uma informação boa, eu conhecendo um pouco mais vocês, tá? Lógico que daqui eu estou passando mais os meus conhecimentos, mas em troca disso eu gostaria muito de conhecer vocês, de entender o que é que vocês precisam aí, né, em relação à defesa pessoal, em relação a vocês terem segurança, né, na hora de precisar ali, de você analisar um contexto, analisar uma situação, analisar o ambiente, né? Primeiramente, não é preciso você partir para cima para você querer arrumar confusão, não é essa. Sempre a ideia vai ser de você aprender a se livrar das situações, o que vocês estão querendo aprender aqui pelo meu perfil. Então, são técnicas de defesa pessoal, né? Eu não vou estar ensinando vocês a brigar, eu vou estar ensinando vocês a se sentirem segura em qualquer situação que seja dentro de casa, seja na rua, seja na escola, faculdade, em qualquer lugar que seja, tá bom? Então é isso, aproveita, chama a galera aí, aperta no aviãozinho, vai chamando a turma aí para vocês participarem. Oi, Adnei, vamos nessa. Entrando aí uma rapaziada, minha irmã, minha mãe, tem uma turma aí participando, beleza? Então é isso, vou dar o start aqui. Eu já apertei aqui no aviãozinho, já chamei uma galera, né? Então, na verdade, mais mulheres aqui, acho que chamei umas 5, 6, sei lá. Enfim, façam isso também, tá? E participem, me interrompam aqui, perguntem, tá? Porque a ideia é essa mesmo. Pô, eu que tô aí já faz um tempo, né, no meio da luta. Mas assim, para contar um pouco da minha história em relação à arte marcial, tá? Eu me lembro ainda criança ali pequenininha, sei lá, por volta de uns 5 anos. Minha irmã, minha mãe tá aí, pode ajudar aí na minha lembrança, né? Mas eu acredito que por volta de 5, 6 anos ali eu tive o meu início na arte marcial, como a maioria das crianças aqui, né, aqui no Brasil de uma forma geral, mas a gente começa ali no futsal, né, no judô, no balé, né, em dança. Normalmente as crianças por aqui na região, né, assim, pelo menos aqui pelo Nordeste, acontece muito disso. Então eu comecei ali no judô por volta dos 5, 6 anos, pelo que eu consigo me lembrar, né? E passei um tempo treinando na escola, né? Então meu irmão já participava, meu pai sempre curtiu muito esse negócio de arte marcial, já passou também por judô, por jiu-jitsu, por kung fu, sei lá, acho que até karatê também. Mas eu permaneci ali nesse aprendizado lá na escola, né, durante o tempo. E depois teve um primo, quer dizer, na verdade uma prima minha que se casou com um professor de judô
da linhagem aí do Nagai, né? Do Tadao Nagai. Então, continuei lá o aprendizado com ele. E aí, quando chegou aí por volta de uns 14 anos, uns 13 para 14 anos, acho que uns 14 anos, eu fui numa locadora que tinha perto de casa. E aí, o cara lá já sabia, né, que eu gostava de luta. E ele disse, ó, eu comprei uma fita aí que eu acho que tu vai gostar, que é de porrada, né, que é de luta. Naquela época não era nem MMA, naquela época se chamava Vale Tudo. A gente depois vai explicar, depois vou explicar um pouco sobre isso, tá? Mas nesse início, né, eu fiquei doidinho ali, aluguei a fita, levei para casa, comecei a assistir, então eu vi que tinha um magrelozinho ali, que se chamava Royce Gracie. Ele devia ter ali entre 75 e 80 quilos, né? E filho ali de uma família que representava o jiu-jitsu, né? Até então eu não conhecia nada sobre jiu-jitsu. Mas esse magrelozinho, ele entrou lá para representar o jiu-jitsu. Naquela época, o UFC, né, como era Vale Tudo, então cada pessoa ali estava representando uma arte marcial, né? E aí tiveram pessoas do jiu-jitsu, né, que foi o Royce, pessoas do wrestling, né, que é greco-romano, luta agarrada, né, lá dos Estados Unidos, luta livre, a turma que conhece muito como luta livre, gente do karatê, gente do boxe, gente do sumô, acredite, aqueles bem pesadão também estavam lá. Então, quando eu comecei a assistir, né, foram passando lutas e lutas, depois chegou o Royce, lutou com o cara do boxe só com uma luva, né, e a outra mão estava sem luva nenhuma, então ele ia para cima na porrada mesmo. E terminou que o Royce ganhou rapidamente, né, agarrou o cara, levou para o chão, e ganhou do cara ali, né, do cara do boxe. E daí depois continuou, o Royce depois lutou de novo. E aí depois lutou, eu não me lembro muito bem com quem foi a segunda luta dele. Mas o cara era muito maior do que ele. E daí ele ganhou também. E chegou na final, ele terminou sendo campeão, né, da situação. Os caras todos maiores que ele. Talvez a primeira luta o cara não tenha sido tão maior assim que ele, né, mas eu me lembro muito bem que as duas lutas finais ele lutou com pessoas que eram maiores do que ele, né? Então as pessoas já vinham para cima dele para querer bater nele. Ele terminava no agarrado ali, dominando a situação, mesmo que no chão, né? Que ele abraçava a pessoa e levava para o chão. Chegava ali no chão, ele conseguia dominar a pessoa de um jeito com que a outra pessoa não conseguia bater nele com eficiência para machucar ele, porque ele conseguia dominar ali umas certas posições que não deixava que a outra pessoa colocasse base, né, e conseguisse bater de fato nele e agredir ele de uma forma contundente. Terminou que, com o passar do tempo, a pessoa que estava em cima dele querendo bater nele foi cansando aos poucos, e é isso que o jiu-jitsu mostra pra gente, que a gente aprende a se defender, né, por mais que a gente seja menor do que a outra pessoa, mas isso não quer dizer que a gente vai estar trocando forças, tá? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, é isso que eu repasso para eles, é isso que eu repasso para vocês. Não quer dizer que se a gente vai enfrentar uma outra pessoa maior do que a gente tenha que ganhar dessa outra pessoa, num tempo curto, não tem nada a ver com isso, tá? Na rua, principalmente, não tem relógio marcando o cronômetro com quanto tempo você tem que ganhar. Você tem que aprender a se defender e esperar a melhor oportunidade para conseguir vencer essa outra pessoa aí, sabe? Exatamente, Edmilson. Teve muita determinação, né? Isso a família toda, na verdade, porque eles passaram por todo esse processo, né? Enfim, Royce campeão do primeiro UFC, né? Representando ali o jiu-jitsu. E isso foi um start muito grande, né? Isso aí foi uma ponta do iceberg, que foi quando os Gracie começaram, a família Gracie, né, começou a divulgar o que era o jiu-jitsu, né? Porque muita gente não conhecia o que era o jiu-jitsu. Na verdade, a turma nem sabia o que estava acontecendo ali, enquanto o Royce Gracie estava botando a galera para estar batendo, né, para estar desistindo ali da luta, sem nem levar uma pancada forte, sem nem levar um soco, nem nada, e a pessoa está desistindo, pedindo para parar, porque ou ia machucar o braço, ou então ia dormir através do estrangulamento, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Isso fez com que eu perguntei ao meu pai, né? Pô, onde é que tem
jiu-jitsu por aqui que eu quero aprender, né? Porque um baixinho não, aquele é alto, né? Mas um magrelo desse ganhando de um cara grandão, eu era não, ainda sou meio magrinho, né? Mas o magrinho ali ganhou de cara de 100 quilos, de 120 quilos, entendeu? Então, fiquei muito admirado com aquilo. E aí, perto do meu pai disse, ó, tem uma academia de jiu-jitsu lá na Avenida Conde da Boa Vista, que é aqui em Recife, é uma avenida principal no centro do Recife. E aí eu fui lá com ele, cheguei lá no primeiro dia, tava tendo uma última aula de uma turma lá, né? Então, era uma despedida, eu não sabia. Tinha gente demais em cima do tatame. Eu fiquei admirado com a quantidade de gente que tinha. Tava tendo ali um treino de vale tudo, né? Tinha um menino lá que era aluno de jiu-jitsu, mas ele tinha... ele era especialista ali no Kung Fu. Acho que Inaldo o nome dele, de Inaldo, alguma coisa assim. Inaldo, eu acho. Aí sei que... Beleza, eu fiquei assistindo ali, né, aquele combate. E fiquei, pô, é isso mesmo, eu quero. Terminou que no outro dia eu fui, cheguei lá, não tinha mais ninguém em cima do tatame. Aí eu, caramba, cadê aquela turma que tava aqui, né? Perguntei pra recepcionista. E aí ela fez, ó, aquele dia foi o último dia, hoje o professor não veio, que é o professor que vai assumir a turma, mas vem aqui no próximo dia de aula que ele vai estar por aqui. Aí eu, beleza, aí fui lá pela terceira vez para ter aula. Foi quando eu conheci o mestre Zesiel Andrade, né, o professor de jiu-jitsu, e numa linhagem que era diferente do que é o jiu-jitsu de hoje em dia, né? A linhagem do mestre Zesiel é uma linhagem que ele aprendeu como se fosse por uma outra via do Royce Gracie, né? O Royce Gracie era filho do Hélio Gracie, né? Que era irmão do Carlos Gracie, que foi quem teve o contato com o japonês lá no início do século XIX, do século XX, né? Quer dizer, do século XIX, 1900 e pouco ali. Então, o Carlos Gracie teve um conhecimento conheceu o jiu-jitsu através de um japonês, né? E o Carlos Gracie repassou para os irmãos George Gracie, Gastão Gracie, tiveram outros que agora não, Oswaldo Gracie, enfim. E o último que tinha, que era o Hélio, que era o mais magrinho de todos, esse nem podia nem correr, nem ficar muito tempo em pé, que tinha vertigem, tinha desmaios, então ele nem treinava, era, eu acho que 12 anos mais novo do que o Carlos Gracie, enfim. E o Royce Gracie é filho do Hélio Gracie, né? Então, o Hélio foi lá representar toda essa família, né? Nesse gap aí, na verdade, tiveram os irmãos do Carlos Gracie representaram muito em relação ao jiu-jitsu, aos combates, desafiando várias pessoas nos jornais, né, aí para vocês entenderem mais o contexto. E aí depois veio o Hélio Gracie, ele ficou representando, né, ele aprendeu ali o jiu-jitsu assistindo muito. E aí terminou que o Carlos Gracie ensinou ao Hélio, né? E aí desafiou um bocado de gente também, teve um nome extremamente conhecido no Brasil, como se fosse um Anderson Silva hoje em dia, sabe? E daí o Hélio Gracie teve o Royce Gracie como filho também, que não foi o primeiro, tiveram outros também, mas escolheram o Royce Gracie justamente por ele ser o mais magrinho deles ali, para representar. Então ele representou a família, né? E aí, beleza, voltei, aí a linhagem do mestre Gesiel era de um dos irmãos do Carlos Gracie, que era o George Gracie, que viajou o Brasil inteiro distribuindo conhecimento aí do que é o jiu-jitsu. E os professores do mestre Gesiel, que foi o Ivan Gomes, né, na verdade não foi nem o Ivan Gomes, foi o Zé Gomes, né? Assim, vai dar uma misturada para vocês que não entendem assim do grupos, né, de famílias aí que estiveram presentes. Com o passar do tempo vocês vão aprendendo isso, tá? Mas a ideia foi que o mestre Ziel, ele terminou aprendendo com um aluno do George Gracie, né, que terminou sendo o professor do Ivan Gomes e do Zé Gomes. E o Zé Gomes foi um dos professores do mestre Gesiel. E eles eram muito de
um jiu-jitsu que a turma chama de tradicional, que era muito de trocar porrada em cima, taparia, sabe? Então envolvia muito defesa pessoal, o que foi excelente para mim, porque as minhas primeiras aulas de jiu-jitsu foi somente de defesa pessoal, lá com o mestre Gesiel. Então eu terminei sendo um aluno do mestre Gesiel durante, sei lá, eu acho que umas 5, 6 semanas, né? Então eu tive um intensivo de várias posições, de várias situações lá com o mestre Gesiel, né? E até que depois chegaram os primeiros alunos, e aí os alunos ali normalmente maiores do que eu um pouco menor, né, já tinha um certo conhecimento, e quando o professor passava as posições para todo mundo, na hora do combate, né, que a gente chama de rola, na hora desse combate, terminou que eu conseguia prevalecer ali por ter algumas semanas na frente do conhecimento do que os meninos. E até eu me lembro que tinha um aluno lá que estava treinando com a gente, que ele era um aluno de karatê também da academia e era muito bom. Mas eu conseguia me sair ali, era mesmo sendo menor, mesmo sendo baixinho, eu conseguia sair das situações porque eu tinha um pouco a manha, né? Eu tinha aprendido um pouco antes que eles e conseguia sair da situação. Então terminava prevalecendo, né? E aí eu passei, sei lá, acho que eu passei uns 6 meses treinando, né, o jiu-jitsu, sendo que nessa época eu estava iniciando o meu lado musical, né? Porque eu também toco bateria. Hoje em dia não toco mais assim como profissional, né, na bateria, mas minha carteira profissional de músico eu tirei com 17 anos. E foi justamente esse período aí, né, dos 14, eu tinha parado ali o jiu-jitsu, né, passei por uns 6 meses, mas dei uma parada, voltei para o judô esporadicamente e dei mais uma intensivada ali no jiu-jitsu, fiz na música, fiz o conservatório pernambucano de música que eu fiz, estudei 3, 4 anos, tirei minha carteira de música profissional, tocava pra caramba por aqui, forró, tocava axé, puxava trio elétrico e tudo mais. Mas aí, tipo, fiquei na vontade danada de voltar a treinar também, né? E na verdade, quando eu voltei pro judô, mas aí passei uns 2, 3 meses e a vontade de ficar treinando jiu-jitsu ali me chamou de novo, né? Através de um amigo que a gente estudava junto na escola, no colégio especial, e aí o Arthur, ele disse, porra, Barata, vamos treinar, tu já treinasse jiu-jitsu, vamos treinar de novo porque a turma tá boa, não sei o que, tinha Marquinho, que era o meu professor, foi meu professor, e era o professor do Arthur também, então terminou eu voltando, tendo aula com o Arthur e tendo aula também com o Marquinho, né, que é o Marco Vinícius, e aí terminei ficando aí, isso aí foi em 98 para 99, estava aí com 18 para 19 anos, foi quando eu voltei pro jiu-jitsu e daí não saí mais, sabe? Botei logo uma tatuagem aqui, logo de um cachorro, de um pitbull, meio que um sombreado, né, do que seria um pitbull. E botei de lado aqui umas tatuagens que quer dizer jiu-jitsu, né, e estilo de vida. Então isso foi uma coisa que eu botei logo lá, ainda a faixa branca, e disse, pô, isso aqui vou botar logo em mim, porque eu não quero mais sair disso, porque eu acredito muito no que o jiu-jitsu tem, né? Eu vi através de vídeos, de filmes, né? E pessoas que praticavam jiu-jitsu e tinha total benefício com várias outras coisas, né? Além de um exercício, do exercício físico, né? E toda essa situação todos esses benefícios que o jiu-jitsu traz, né, que um exercício faz, fora que os benefícios que o jiu-jitsu dá, né, que é você ser autoconfiante, você acreditar ali em você, por mais que dê errado, mas você acreditar que aquele errado que deu ali serviu para o seu aprendizado. Então não adianta a gente no jiu-jitsu, a gente vê que uma coisa não funciona e a gente querer continuar ali, não, eu acredito, tudo bem, pode ser que mais na frente você consiga uma brecha para isso, mas tem brechas que não existem, sabe? É tipo, o faixa branca no jiu-jitsu, ele esticar um braço, né? Ele estender muito o pescoço, é muita brecha para outra pessoa ali finalizar você, seja no braço, seja no pescoço. Então, existem coisas ali que a gente precisa fazer, por mais que a gente não queira, né?
Então, primeiro a gente precisa aprender a se defender para depois a gente conseguir dominar a outra pessoa. Não adianta você querer dominar uma outra pessoa se você não sabe quais são os princípios, o que você tem que fazer para evitar que você seja finalizado, né? Então, você esticar um braço, esticar um pescoço, você prender respiração, isso são coisas que na luta, principalmente no jiu-jitsu e no combate corpo a corpo, você não deve fazer nunca, tá? Mas assim, deixa eu só beber uma água aqui para recomputar. Mas assim, para não estender muito, tá? O que acontece? Muita gente, né, não sabe a diferença e se confunde o que é judô e o que é jiu-jitsu. Somente daí, né? Então, pela história, até hoje de manhã eu estava vendo o mestre, né, que é Álvaro Mansur, já há mais de 80 anos, e ele voltou a dizer, né, assim, o que vários outros também dizem, que um faixa preta de jiu-jitsu que não sabe defesa pessoal, ele não é um professor de jiu-jitsu autêntico, não é um faixa preta de jiu-jitsu autêntico, né? Por quê? Porque a base do jiu-jitsu é a defesa pessoal, não tem outra. Todas as vezes do que eu vejo aí, desde lá do Hélio Gracie, lembra que eu falei? Eles ensinavam, né, para a turma toda a base para você iniciar no jiu-jitsu. Você iniciava com 36 lutas, 36 posições de defesa pessoal. Então, depois que você tivesse todas essas 36 aulas de defesa pessoal, aí se você ainda tivesse interesse em aprofundar mais o seu conhecimento, aí você entrava para aprender o que é o jiu-jitsu em si. E aí você ia aprofundar mais do que é o jiu-jitsu, tá? Mas toda a iniciação era através da defesa pessoal, né? Então, assim, aí o Álvaro também disse sobre a história, né, do que é o jiu-jitsu e o judô, para a turma diferenciar. E eu fiquei sabendo hoje de tudo que eu leio, depois de tudo que eu estudo aí, né, que já faz tempo. Pô, eu comecei, como vocês viram, eu comecei no jiu-jitsu a primeira vez ali em 94. Treinei por 6 meses, depois voltei em 98 para 99. Estou até hoje, então tem mais de 20 anos aí que eu treino, né? E eu sempre fui um estudioso, sempre peguei muita coisa para ler, já vi diversas histórias aí, mas a de hoje que eu ouvi aí do Mestre Mansur, que você pode verificar aí também no podcast do Pura Connection, muito massa, com o André Bitang. Então, o Álvaro Mansur, ele disse que o jiu-jitsu antes era chamada de jujutsu, e por incrível que pareça, começou, eu estou arrepiado aqui, começou através, né, do Buda, por incrível que pareça. Eu fiquei abismado assim, mas tipo, ele até disse que ele vai se encontrar essa semana, né, com uma pessoa que entende muito do Buda, que estudou a vida toda do Buda e trouxe vários insights para ele que ele não conhecia, e tipo, e através disso ele soube também que o Buda, ele que desenvolveu o que é o Jujutsu, né? E aí o nome foi mudando aos poucos, porque foi indo de um vilarejo para outro, cada um com as suas especialidades, e aí é quando cai a diferença do que é o Judô e o Jiu-Jitsu, né? Tipo, o Jiu-Jitsu, ele por ser muito antigo, né? A época do Buda é de 3.000 anos atrás, né? Então, quando veio cair já em 1800, tipo a Kodokan, que é a escola mais conhecida de judô, né, que foi o Jigoro Kano que fundou a escola Budokan de judô, né, lá no Japão. Então isso foi em 1882, né? E o Jujutsu, como era dito, é 3.000 anos atrás. Então o Jigoro Kano, que foi que ele fez? Ele tirou as partes que eram traumáticas do jiu-jitsu, né? Ele pegou as partes que eram mais de projeção, né, de quedas, coisas que você pegava, projetava, derrubava e aí dominava a pessoa ali e dali encerrava. Porque nos treinos de jiu-jitsu daquela época acontecia muito
da pessoa se machucar, né? A turma não ia tão lento, eu acho que muita brutalidade. A turma se machucava e terminou que muita gente foi se machucando quando voltava para treinar, voltava sem gás, e aí a turma machucava de novo, foi terminando, diminuindo a quantidade de gente que praticava o jiu-jitsu. E o Jigoro Kano aproveitou para que ele era uma pessoa muito inteligente ali, né? Chegou a ser até ministro no Japão. E ele tornou o judô, né, que era mais a parte de quedas, e ele fez uma metodologia de ensino incrível, né? E está aí até hoje representando o judô mundialmente, né? Então, para você entender, o jiu-jitsu ele é uma parte muito global, tanto da parte de cima quanto da parte de chão, tanto da parte de projeção também. E o judô, ele é mais a parte de projeção e domínio de estabilizar a pessoa no chão, sabe? E daí tem aquela parte de ippon e tudo mais. Então, a diferença é essa. Eu queria mostrar, né? Tirar essa confusão que de repente pode fazer na sua cabeça. Mas o jiu-jitsu, ele é uma coisa que quando cai no chão, ele continua. E o judô, quando cai no chão, muitas vezes acontece o ippon e aí se encerra a luta, tá? Isso é para vocês entenderem. Muita gente aí também não sabe ou não entende que existem diferenças entre o jiu-jitsu, né, que é esportivo, e o jiu-jitsu que é executivo, né? Por que eu digo isso? O jiu-jitsu esportivo, ele é muito ligado à competição. A grande maioria das escolas hoje em dia, né, elas são muito focadas na competição porque é um meio de se trazer mais alunos, entre aspas, para a escola, né, para a academia. Por quê? Porque tem competição, o professor ali ganha um pouco mais de dinheiro quando leva os alunos, tem a chance de ganhar premiação quando a equipe dele é campeã, né? É um jeito que eles acham, né, erradamente, que através da competição eles vão chamar mais pessoas, mais alunos ali, mas na verdade não é. A quantidade de gente que está dentro de uma academia e que participa de competição é 5 a 10%. Então, é melhor que você foque no aprendizado ali, que você foque em repassar o aprendizado para pessoas que querem sair daquela rotina de eu não gosto de fazer musculação em academia, mas eu preciso de fazer um exercício físico. A pessoa não gosta de correr, a pessoa não gosta de fazer musculação em si, a pessoa não gosta de um crossfit, né? A pessoa até gosta do jiu-jitsu, sabe que ali é um esporte bom que traz vários benefícios, né? Como a Ednei falou aí, que trabalha muito a mente. Então, você trazer essas pessoas para dentro da academia e você dar aula para essas pessoas é extremamente importante. E essas pessoas, elas terminam agregando ainda mais, porque elas vão sentir o benefício que estão trazendo na vida dela. E não só isso, na verdade, elas se transformam. Pessoas que são tímidas terminam sendo pessoas reverentes ali, pessoas mais comunicativas, pessoas que são muito comunicativas, né, que têm a confiança assim, exacerbada, né? Muitas vezes começa a ser mais contido, né, porque por mais que tenha muita vontade, sabe que vai ter que dosar ali a sua vontade para não se expor, justamente para não estar esticando o braço, para não estar esticando o pescoço. Acredita tanto ali que vai vencer que ignora ali os fundamentos e aí termina sendo finalizado e tudo mais, né? Dentro da academia mesmo, assim como eu digo. E tem o lado do jiu-jitsu, que é o diferencial entre jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu executivo. Jiu-jitsu esportivo normalmente são treinos que são de 1h30 a 3 horas de treino, vamos dizer, porque a turma vai fazer treinamento específico ali, né, de aquecimento, né, exercício de drills que vão repetir demais, que são exercícios repetitivos e de movimentos curtos, né, e além do exercício da posição principal do dia. E o executivo, o jiu-jitsu executivo, é um jiu-jitsu que a gente puxa mais ali para aulas particulares ou até para academia mesmo, mas no período que
fica ali 1 hora mais ou menos de aula, meia hora, 1 hora de aula para atender ali a necessidade do aluno, que normalmente é um grupo um pouco menor, sabe? Então dá para você ter mais atenção, ser mais direto ali com os alunos, sem exigir demais deles, né? Porque o jiu-jitsu que era ensinado, até é ensinado hoje em dia, tem academia que continua sendo desse jeito. Faz muita seleção natural, né? Que é o quê? É tipo, pô, chega um faixa branca, nunca teve aula na vida de jiu-jitsu, chega na academia, vai treinar, e a galera lá é a galera competitiva, a galera desce o sarrafo no cara, o cara termina saindo do treino, isso é normal, tá? Quando vai fazer o primeiro treino, a pessoa não tem muito gás, e aí vai fazer o combate ali, o professor bota ele já com um aluno lá que já sabe um pouco, e o aluno desce o pau no cara, o cara termina com ânsia de vômito, às vezes com o corpo todo doído, porque nunca treinou, né? É normal que você se sinta todo quebrado em relação a isso. Mas aí muitos deles não voltam porque como eu disse, uma seleção natural. Então a academia está selecionando ali as pessoas que vão, que aguentam o cacete, né? E ainda assim quer permanecer. Então a academia termina sendo muito forte com os alunos que são competitivos, né? Mas termina perdendo vários alunos que queriam praticar o jiu-jitsu ali como um esporte para ele levar para a vida, né, assim, para a vida toda, trocando conhecimento ali com outras pessoas. Isso é uma comunidade que está crescendo exponencialmente no mundo inteiro. Se vocês não estão ligados, fiquem bem ligados nisso, tá? Mas, voltando, quais são, né, na verdade, os tipos de defesa pessoal que existem? Exatamente todas as artes marciais, elas são baseadas, o que é arte marcial mesmo, tá? Elas são baseadas em defesa pessoal. Sempre, o aluno ele começa a praticar defesa pessoal, ele pensa em entrar numa academia de arte marcial para quê? Normalmente, tá? E a grande maioria é para aprender a se defender, é para fazer um exercício físico, né? Mas sempre na ideia de que, pô, é melhor eu fazer um exercício físico aprendendo a me defender. Se vier alguém bater em mim, eu vou saber como me defender, né? E aí vai variar a arte, se for um karatê, se for um muay thai, se for um boxe. Normalmente a turma é de pancada, então vai se defender, vai se afastar, vai dar umas pancadas ali e vai meter a mão na pessoa e se afastar ou, enfim, vai se atracar ali com o cara. No judô, no jiu-jitsu, que é a luta mais de agarrado, não tem tanta porrada, não tem tanto contato, mas tem vários professores de jiu-jitsu e de defesa pessoal que ensinam a dominar as pessoas, né, ali a pegar a pessoa, derrubar no chão ali, ou até agarrar a pessoa, mas quando se separa, chega ali, mete a mão, mete um pé, e isso é bom, beleza, mas isso também é um ponto de oportunidade que o agressor ele pode ter para chegar ali, enquanto você vai dar você saiu da situação, você vai dar um murro nele ali para dizer, vai pra lá, cara safado, pum! Aí ele teve a oportunidade, você bateu nele, vai que ele te segura ali, segura pelo braço e você vai ter que brigar de novo para sair. Mesma coisa se você evitou ali a situação, empurrando a pessoa, se defendeu, saiu e depois você foi, esticou a perna para dar um chute na pessoa. Quando você vai dar esse chute na pessoa, vai que a pessoa pega a tua perna, puxa, te joga no chão, tu cai no chão. Se você é de uma arte marcial que é mais strike, né, como a gente chama, que é mais de porrada, de mão, de soco, de chute, se você cair no chão, como é que você vai aprender a se defender? Se de repente você não aprendeu nem a como se levantar, né, que a gente não levanta, se tem uma pessoa na frente da gente querendo bater na gente, a gente não levanta botando a cabeça para frente. Porque vai ter soco, vai ter guilhotina, né? A pessoa pode pegar ali sua cabeça, pode dar chute, pode dar joelhada, então você tem que esconder a cabeça lá atrás e levantar de um jeito que a gente chama de levantar da técnica. Então, no resumo da história, todas as artes marciais, elas têm defesa pessoal. Como eu volto a dizer, cada um tem a sua especialidade. Eu gosto do jiu-jitsu porque eles chamam de jiu-jitsu a arte gentil, né? É uma arte suave. Porque a gente termina dominando a pessoa, fazendo com que a pessoa desista através de tapinha, né? Ou a pessoa pode dormir, mas sem sequer eu precisar dar uma pancada, tá? E é isso que eu quero ensinar para vocês, de vocês saírem de situações
né, de confusão, de briga ali, você até sem nem precisar agarrar a pessoa, só de comportamento, de você manter seu raio ali de distância, né, sem ser invadido, você conseguir manter essa distância vai ser extremamente importante aí para você, beleza? Essa é a ideia. Existem vários tipos de defesa pessoal, tá? Por que que defesa pessoal é importante? Rapaz, assim, depois que eu comecei a ensinar, né, defesa pessoal, eu comecei a ensinar, assim, eu sempre dava aula de jiu-jitsu, mas vez ou outra eu puxava aula de defesa pessoal, seja para homem, seja para mulher, porque eu acredito que todo mundo deveria aprender a se defender e, na verdade, desde criancinha, tá? Crianças aprendem de forma lúdica, através de brincadeiras, tá? O que é um pouco diferente do que é ali da adolescência para a fase adulta. Aí já fica um pouco mais sério, já mais direcionado para o aprendizado mesmo. Mas crianças, principalmente das pequenininhas ali, tem que ser de forma muito lúdica, tá? E aí precisa ter um cuidado especial. E se vocês forem colocar seus filhos ou sobrinhas, coisas do tipo, prestem bem atenção, procure a procedência ali do professor, de onde ele vem, qual a linhagem dele, saber se ele de fato ensina ali, para não estar passando coisas que não deveria ali, principalmente para criança, beleza? Então assim, o jiu-jitsu é a defesa pessoal, e a defesa pessoal é extremamente importante, principalmente hoje em dia, né? Para vocês verem sobre números referente ao ano de 2021 em relação à violência doméstica, tá? Estou falando aqui somente em relação à violência doméstica, né? No ano de 2021. Então, foram 632 casos de agressão física por dia em 2021. Então, 632 casos de agressão física em 2021 por dia, né? É um número grande demais por dia, isso é inaceitável, parece, né? Então, assim, outro número aqui que eu vou passar para vocês, foram 619.353 chamadas ao 190, né? Especificamente sobre violência doméstica contra a mulher. Então, 619.353 chamadas em 2021 referente à agressão física, aí, isso especificamente sobre violência doméstica contra a mulher. Isso é um número gritante demais que enfim. Outro número sobre ameaças, 597.623 ameaças que as mulheres sofreram, que foram denunciadas, tá? Isso são números de pessoas que tiveram coragem e foram lá e falaram. A gente sabe que esse número triplica no mínimo se você for levar em conta ali as mulheres que têm medo de falar, têm vergonha de denunciar, têm vergonha de fazer uma ligação para dizer que está sofrendo abuso ou que passou por abuso. Então, assim, esse número é extremamente gritante e é um número que vocês têm que estar muito ligados, e por isso que a defesa pessoal ela é extremamente importante, tá? Assim, além de vários benefícios, né, que é o benefício do exercício em si, que a defesa pessoal traz, né? Você tá atento aí às situações que acontecem, né, às pessoas que estão ao seu redor, aos ambientes que você frequenta, que você passa, né? Tudo isso são coisas que a defesa pessoal nos ajuda para a gente prevenir qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de possível ameaça que venha acontecer, tá? Seja você esteja num bar e você prestar atenção a tudo que está acontecendo ali ao seu redor, tá? Seja você tá andando na rua, seja você saindo de um ônibus, indo para casa ou indo para a faculdade, tá? Ou de repente se você usa carro, você deixar o carro, vamos dizer, no estacionamento da faculdade ou no estacionamento do trabalho, né? Ou de repente você vai para um barzinho e você deixa o carro em um canto e aí você vai andando, quando vê, tem alguma situação dessa que você precisa se cuidar. Vocês têm que estar muito ligada em tudo, em um ambiente e tudo. Então, você praticar a defesa pessoal, isso, normalmente, tá, dependendo do professor, normalmente é dito para você estar sempre prestando atenção. Não é dito somente uma vez, é dito várias vezes. Então, prestem muita atenção quando esse tipo de coisa aí estiver acontecendo, tá?
Vai para um lugar, olha ao redor, olha quem está passando por ali. Isso daí vai ser extremamente importante, beleza? E assim, você pode estar achando aí que você, por ser baixinha, né, você não consegue se livrar de pessoas que são maiores do que você, que são pessoas que são mais fortes que você. Ainda assim você acha que você não consegue. Mas eu digo para você, você pode até pesquisar aí sobre os princípios da alavanca, tá? A alavanca, ele é um negócio super interessante. Foi descoberto aí, né? Se você dar uma procurada aí no Google sobre alavanca, você vai achar aí sobre Arquimedes, né? Foi um cientista aí da antiguidade que ele falou o seguinte aí em relação, ó, uma lenda do que falam, né? Tipo, ó, se você me der uma alavanca, eu consigo mover o mundo, né? Na ideia de que ele precisa ter só uma alavanca, um ponto ali de apoio para conseguir tirar uma coisa que é muito pesada, por mais que a pessoa seja leve, né? Mas com uma coisa que é um pouco menor, ele consegue, através do princípio da alavanca, mover uma coisa que é na ponta através da outra aqui, né? Isso a gente aplica demais no jiu-jitsu e também, claro, na defesa pessoal, né? Tudo que envolve movimento, tudo que envolve corpo, tudo que envolve dois pontos de apoio, né? A gente usa muito o princípio também do triângulo, tá? Assim também como o que a gente chama de diamante, né? Por também ter uma dimensão ali do que é um triângulo. Então é muito forte o princípio da alavanca. A gente, mesmo sendo baixinho, mesmo sendo menor, a gente consegue jogar pessoas maiores do que a gente para trás, para o lado, dominar ali a pessoa de uma certa forma, tudo por conta de alavanca. Eu sei que é meio que ilógico vocês imaginar um negócio desse. De repente eu aqui com 70 quilos consegui jogar uma pessoa de 100 quilos para cima, né? Através de alavanca aqui. E não só de 100 quilos, mas de 120, e isso acontece durante os treinos, tá? De jiu-jitsu. Isso também funciona na defesa pessoal, tá? Não é enrolado, não é nada. Se vocês pesquisarem coisas além do que eu ensino, vocês vão ver que isso acontece demais, beleza? Tipo, o Royce Gracie, como eu falei, por que você acha que o Royce Gracie foi campeão, né, do UFC, ele mesmo sendo magrinho, ganhando de pessoas muito grandes ali, pessoas de 30, 40, 50 quilos a mais do que ele? Tudo por conta desses princípios da alavanca, né? É muito forte. Você tá ligado nesses tipos de situações, o que você deve fazer, como você deve fazer. Através desses princípios aí, das alavancas, você vai conseguir se livrar de várias situações, mesmo que a pessoa seja maior e mais forte do que você. Então, o Hélio Gracie, ele que foi o pai ali do Royce Gracie, ele foi por ele ser muito magrinho, né, como eu falei logo no início também, por ele ser muito magrinho, né, e ele não ter força, eu também contei sobre isso no livro que eu li, né, que eu estou lendo, o livro que eu estou lendo sobre Hélio Gracie. Ele fala muito desse princípio, tá, da alavanca, e ele enfatiza o peso que ele tinha, 60 a 63 quilos, e ele era alto, né, mas ele, por ser alto e por ser magrinho, ele não tinha força, mas ele tinha, a alavanca dele era muito forte por ele ser alto, ele tinha as canelas, né, as pernas dele eram compridas, então ele conseguia fazer a alavanca muito bem. Isso despertou o interesse de várias outras pessoas, e até dizem, né, que o Hélio Gracie criou o jiu-jitsu que é usado hoje em dia, né? Mas na verdade o jiu-jitsu que o Hélio aprendeu foi o jiu-jitsu do Carlos Gracie, que aprendeu com o Conde Koma, né, que foi um japonês que veio para cá, que era aluno da Kodokan. Enfim, a alavanca em si funciona e funciona muito bem, mesmo você sendo baixinha, mesmo você sendo menor, né? Lógico que na primeira aula você não vai aprender e já vai jogar um cara de 100 quilos, né, logo de primeira. Você vai precisar treinar repetidas vezes as movimentações aí para você entender como é que funciona cada princípio desse, cada movimentação com e através da alavanca, tá? Então assim, se vocês estão aprendendo aqui comigo, eu, né, me disponho aqui a passar os conteúdos,
vários conteúdos aqui para vocês. Estou aqui com o canal aberto para tirar dúvida de vocês também. Mas muitas mulheres ainda ficam como é que eu digo, com receio de aprender online. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vocês aprendem online sim. Eu continuo até hoje aprendendo. Eu sou aluno do mestre Rickson Gracie, né, através de uma plataforma online. Então eu assisto o curso do cara, paguei uma grana para ter acesso e assisto as exposições que ele passa lá. Levo para os meus alunos, treino com eles lá, então eles também aprendem. A mesma coisa vai ser aqui com vocês, né? Esse conteúdo que eu passo aqui, você olha, você memoriza, você até faz sozinho a movimentação, né, com o corpo. E na primeira oportunidade que você tiver, chama uma vizinha, chama algum parente ali sua, para você treinar as posições, porque vocês vão aprender. Não caia nessa vala aí de que não se aprende online. Aprende sim, isso é só crença que você está botando para sua cabeça, né? Por mais que você queira, mas você está botando um obstáculo na sua frente. Não faça isso, isso aí é uma proteção para sua vida, tá? Mas se vocês forem ter aulas presenciais com outras pessoas, tá? Eu sou aqui de Recife, se quiser vir, chega aí que eu vou passar essas aulas aí para você. Mas se for de Recife ou não, se for de outro estado também, quando vocês forem aprender defesa pessoal aí, perguntem a história desse professor, de onde foi que ele aprendeu, quem é o professor dele, né? Para saber a procedência, se ele não está passando enrolado aí para vocês, tá? Tem muito charlatão aí que acha que é só botar uma mão aqui, pô, eu boto as posições aqui, eu posto posições aqui para vocês, né? São posições que eu aprendi através dos meus professores, através de professores que me antecederam, que já vem passando essas posições aí, como eu falei, desde 1920 e pouco, tá? 1930 e pouco, que eles estão passando essas posições, até hoje eu posto aqui pra galera, aí tem gente que diz, isso aí não funciona, é só dar um chute novo dele, que tá tudo certo. E, gente, se fosse somente isso, não precisava ter professor de defesa pessoal, tá? E essas pessoas que estão dizendo, elas não praticam defesa pessoal, elas só acham que só basta dar um chute ali que se resolve. Primeiro que pode ser que você não consiga, pode ser que você não tenha a chance, tá? Pode ser que você não alcance, pode ser que essa pessoa de repente só gira o quadro de lado na hora que você for chutar e não vai te ajudar você dar um chute, e aí você vai ter que aprender a se defender. Outra coisa, se você levar um tapa e você cair no chão, como é que você vai chutar lá as regiões baixas do cara? Do chão, se você não tem a manha, como é que você vai fazer? Então, não vá pensando que é tão simples assim. Lógico que com coisas simples você consegue sair das situações mais complicadas que possam parecer, mas você precisa treinar, você precisa ter um acompanhamento, porque é um giro de quadril de meio centímetro que vai fazer total diferença para você derrubar uma pessoa, para você sair de uma pegada no pescoço, para você conseguir se livrar de várias situações, tá? Então, vai ter aula presencial ou até online, pergunta ali, procura a história desse professor para você ter certeza de que essa pessoa tem conhecimento e não está querendo te enrolar, beleza? Então, assim, se você não está praticando nada, procure praticar, seja online ou presencial, mas pratique. Eu não tenho tempo. 30 minutos por dia você vai estar feríssima. 3 vezes por semana você já vai estar uma pessoa ativa, né, no exercício. Se você ainda assim não tem tempo, mano, 30 minutos por semana, 10 minutos por semana, 20 minutos por semana, vai te ajudar. Lógico que não vai ser a melhor coisa do mundo, mas se você tiver 2 aulas, uma aula na semana, já vai ser excelente para a sua segurança, para a sua confiança ali na hora de qualquer situação acontecer, tá? Então começa de qualquer jeito, seja um movimento por semana, seja 10 minutos por semana, seja 2 treinos por semana, 3 treinos por semana, mas treina, pelo amor de Deus, não fica só assistindo o vídeo não, porque você não vai aprender somente assistindo, você precisa repetir e repetir bastante, beleza? Então assim, quanto tempo para você aprender? Não sei, vai depender da sua disposição, vai depender se você fez exercícios
antes, se você já praticou alguma arte marcial antes, vai facilitar o aprendizado. Se você for uma pessoa que se exercitou sempre, vai ajudar também no aprendizado. Se você não praticou, nunca praticou exercício, nunca praticou arte marcial, você tem a chance de aprender. Pode ser que você aprenda rápido também, mas pode ser que você não aprenda tão rápido assim como os outros. Mas não se compare com outras pessoas durante o seu aprendizado, porque cada um leva o seu tempo, cada um tem o seu tempo, então não se cobre e nem cobre o professor. Deixe que o professor faça o trabalho, que ele vai entender completamente aí como e o que vai ser melhor para você aprender a defesa pessoal, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre defesa pessoal. Ela em si, ela não tem idade, tá? Ela pode ser para criança de 4 anos de idade, vamos dizer, a partir dos 4 anos, porque começa a ter uma noção do que é, ó, não faz isso. Aí, a partir de 4 anos, ainda assim tem muita birra, mas já consegue aprender um pouco sobre o que é isso. E, ainda assim, para pessoas acima de 50 anos, acima de 55 anos, acima de 65 anos, não quer dizer que você não vai aprender a defesa pessoal. Vocês aprendem sim várias posições, mas vão ter posições que não vai ser legal vocês fazerem, não é? Porque pode ser que machuque vocês num rolamento, numa queda que vai ter, mas tem diversas outras situações, diversos outros movimentos que vocês vão aprender ali, seja uma pegada de punho, tá? Seja uma pegada no pescoço frontal, você ali consegue se defender de uma forma que não vai necessitar você ir para o chão, para você não estar batendo ali o quadril e de repente se machucar, tá? Então você aí acima dos 55 anos, acima dos 65 anos, você também tem chance de aprender, tem chance de praticar. Fica ligado aí, fica junto com a gente que a gente aprende também, tá? É isso, eu queria passar isso para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, me pergunta, esse é o momento, tá? Pra gente entrar aqui em contato, eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês perguntem, vou estar aí fazendo de tudo para estar postando nos stories, caixinha de pergunta para que vocês tirem dúvidas, para que vocês estudem, né? E aproveitem o máximo possível aí do que é a defesa pessoal, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas perguntas que tiveram aqui nos stories, tá? Perguntaram aqui, ó, qual a primeira coisa que eu tenho que aprender sobre defesa pessoal? Essa pergunta é extremamente importante, tá? E parece ser besteira, mas a base ela é extremamente importante para você, seja você em pé ou seja você no chão. Você precisa entender o que é uma base, né? Como seus pés ficam plantados no chão, como seu quadril fica posicionado, como você fica com a mão aqui na frente, tá? Não precisa serrar a mão, então você está em base, porque se a pessoa for dar um tapa em você, você vai se defender, pum, você vai levantar a mão. Se você não tiver base, você, dependendo da tapa que for, você vai cair, você vai se machucar. E se você cair no chão, você não sabe se defender, aí vai ser mais complicado ainda, tá? Então, a base é muito simples, é o primeiro módulo do meu curso, né, do meu programa. Então, você tem que entender o que é uma base. Você está plantado ali de forma firme, tá? Seja uma tapa que você levar, ou seja um empurrão, a pessoa está indo para cima de você, a pessoa de repente foi empurrar você não colocar a sua base, você também vai cair no chão. Então você tem que aprender ali a como caminhar para trás quando levar um empurrão, como botar uma base para não ser empurrada. Se a pessoa de repente está pegando você pelo braço, está querendo puxar você, né? De repente você está no show, você está no bar, de repente chega um engraçadinho ali, vai querer pegar você pelo braço, você não quer, como é que você vai sair? Então você tem que botar uma base firme ali e depois puxar seu braço de uma forma mais técnica para não machucar você e você conseguir sair de uma forma mais firme, e até você também dizer para o pessoal, velho, vá para lá que eu não quero você aqui comigo não conheço você não quero, e pronto, sai daqui, e firme, né, no posicionamento ali, confiante, tá? E a pessoa de fato tende a se afastar, tá? Então, a base ela é extremamente importante
e é o primeiro passo ali de tudo, tá? Isso falando de posicionamento, mas antes de posicionamento ainda tem um comportamento ali da análise da situação, né? De você se comportar, não pode ser verbal ou não, né? Que aí é comportamental, de como você se comportar diante da situação, né? Enfim, tem várias outras coisas para fazer, mas em relação à agressão em si, você ter uma base firme ali é extremamente importante aí, e é a primeira coisa que você deve aprender aí, tá bom? Deixa eu puxar aqui uma outra pergunta que fizeram. É verdade que você vai abrir uma turma de jiu-jitsu feminino? É verdade, né? Recentemente eu passei esse programa, né? O programa Mulher Segura, eu passei para umas pessoas presenciais, para umas mulheres, né? Aqui em Recife. Então a gente passou por todo o conteúdo, né? Elas acharam muito massa, né? Repetiram aí bastante as posições, né? Mas novamente elas acharam muito interessante e terminaram querendo aprender mais sobre defesa pessoal, né? E aí quiseram mais entrar mais a fundo, e aí a gente termina ensinando o jiu-jitsu, né? Como eu falei antes, foi assim que os Gracie, né, fizeram antigamente, né? Ali o Hélio, o Gracie ensinando, os alunos do Hélio Gracie, né? Os filhos do Hélio Gracie ensinando. Então eles começaram ensinando o que é a defesa pessoal. Então a galera que se interessava, né, para querer mais além do que a defesa pessoal, além do que eram as 36 posições da defesa pessoal. E aí então, eu quero mais. Então, quer aprender jiu-jitsu? Quero. Então, através disso, até falei com elas hoje que a gente vai abrir uma turma de jiu-jitsu feminino. Então, se você é daqui de Recife, quer aprender jiu-jitsu num ambiente que vai ser só feminino, só vai ter eu ali de homem, passando as instruções aí para as meninas. Então aproveite, esse aí vai ser o momento. Vamos nessa que é bom demais, tá? É melhor aprender agora do que depois, do que passar de uma situação e ter que aprender depois. Beleza? Selecionei essas duas perguntas aqui para vocês. Então, se vocês têm mais perguntas para fazer, pode fazer, o momento é agora. Se não, vai ficar para a próxima. Né? Nessa maratona aqui, eu não falei no início, mas vou estar falando agora. Essa maratona de lives eu vou estar fazendo segunda, quarta e sexta-feira, né? Durante 3 dias na semana, sendo na segunda e na quarta-feira às 21 horas, tá? Para que eu consiga conversar com mais pessoas na parte da noite. E tem gente que por, sei lá qual é o motivo, não consegue participar da live da noite, e aí por isso eu estou fazendo a live na sexta-feira, que vai ser de manhã, às 10 horas da manhã. Então quem puder estar comigo, quem puder estar tirando dúvida, anota aí no caderninho, assim que vê uma posição, anota no caderninho para perguntar para mim. Se está na rua, se está no trabalho, qualquer coisa também, tem alguma dúvida sobre defesa pessoal, anota, chega para mim, me pergunta também, para eu ajudar vocês aí a entender esse mundo que é a defesa pessoal, que muita gente sabe da necessidade, mas a grande maioria não está praticando e acha que só assistir vai ser suficiente, mas não vai ser. Tem que estar praticando, seja você com suas filhas, seja vocês com seus filhos, seja com a mãe, com o pai, com o irmão, com as primas, tios, tias, seja com o vizinho, com vizinha, com amigo, enfim, mas pratica, porque os números são grandes demais, como vocês viram. São numa média no ano de 2021, 632 casos de agressão física, né, em relação à violência doméstica contra a mulher por dia no ano de 2021. Então, 632 casos de agressão por dia no ano de 2021. Isso é muito, isso é demais. Isso é um absurdo para mim, sabe? Então, você achar que você, assistindo as posições ali, você vai saber se defender, eu sinto muito dizer e gostaria muito que você aprendesse, mas é difícil você só aprender só olhando. Então, vamos praticar, por favor. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos nessa. Na sexta-feira a gente se encontra novamente às 10 horas e na segunda, às 10 horas da manhã. E na segunda-feira à noite às 21 horas, tá bom? Valeu, galerinha.
Vamos nessa e vejo vocês aí na próxima. Os.